Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Essa é a live 06 da nossa série O Retorno das Lives. Nessa live a gente vai falar sobre como abrir o seu escritório contábil, como abrir o CNPJ do seu escritório contábil. Eu vou compartilhar aqui com vocês nessa live. Mas mais do que o que você deve fazer para abrir o CNPJ do seu escritório contábil, eu também vou compartilhar com você qual é o melhor momento para você iniciar o CNPJ do seu escritório de contabilidade. Porque, como eu sempre recomendo, começa com pessoa física e aí depois você muda para uma pessoa jurídica. No passar do tempo, você vai perceber que pessoa jurídica vai ser melhor, mas não é a melhor forma para quem está iniciando, né? E é isso que a gente vai mostrar aqui nessa live. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington Ribeiro, eu sou contador, sou empresário contábil, eu ajudo o contador e contadora a iniciar o seu escritório de contabilidade, mesmo aqueles colegas que não têm experiência. E a gente está compartilhando a tela aqui, a gente vai compartilhar a tela aqui com vocês no YouTube. A galera que está no Instagram pode ir para o YouTube, porque lá, o link está na bio do meu perfil no Instagram, porque lá a gente compartilha. O nosso amigo aqui falou para mim que o áudio está baixo, então vamos aumentar aqui o áudio, um minutinho só. Obrigado, já agradeço aí o feedback. Vou tentar aumentar aqui mais um pouquinho aqui, beleza? E aí é isso, pessoal. A gente vai falar aqui não só como você deve abrir, o que você precisa fazer para abrir o CNPJ do escritório, a melhor forma e qual é o melhor momento para isso. Porque se você não tem cliente, depois me dá o feedback se melhorou o áudio, beleza? Se você não tem cliente, se você está começando o escritório, ou tem um ou dois clientes, ou tem uma receita ainda abaixo de R$ 3.000, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês que não é viável abrir um CNPJ. E não é falar da boca para fora, não. Eu vou mostrar a planilha aqui e essa planilha depois eu dou um jeito de compartilhar com vocês. Mas o intuito aqui é ajudar você, contador, você, contadora, que tá pensando aí, cara, montar o seu escritório de contabilidade, está, pô, eu quero abrir o meu CNPJ, porque tem muita gente que fica naquela ansiedade, eu conheço gente que nem tinha cliente e abriu o CNPJ. Fica naquela ansiedade, pô, preciso ter o CNPJ, preciso ter o CNPJ. E fato é que tem um momento certo para você ter, sim, o CNPJ do seu escritório. Em um dado momento vai ser mais vantajoso, sim, ter o CNPJ. Mas, como eu sempre digo, a gente precisa verificar, cada caso é um caso. E a gente vai fazer aqui um estudo com uma planilha. E essa planilha depois eu vejo como que eu faço para compartilhar com vocês, beleza? Quem está no YouTube, eu estou ao vivo no. Aliás, quem está no Instagram aqui comigo, eu estou no YouTube, vou compartilhar a tela. Então você pode acompanhar aí e somente me ouvir. E se você quiser ver a tela que eu vou compartilhar aqui com planilha, você vai para o meu canal lá no YouTube, beleza? Então fechou. Antes, já vou dizendo logo, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino de notificações, porque você fica por dentro de todos os conteúdos que a gente coloca aqui no canal. E se você participa de algum grupo de WhatsApp, de contadores, pega o link dessa live, compartilha lá, porque a gente só fica mais forte unidos. Quando um ajuda o outro, a gente fica mais forte. Por isso que eu falo, todas as vezes que eu compartilho, que eu ajudo alguém, eu não estou aqui ganhando concorrente, sim admiradores do meu trabalho. Eu tenho certeza que se algum dia eu precisar da ajuda de alguns de vocês, eu irei receber. Esses dias eu até fiz uma pergunta num grupo de WhatsApp que eu participo, de contadores de São Paulo. E aí eu fiz a pergunta lá, tinha uma colega que ela me reconheceu e ela ofereceu ajuda para tirar a dúvida. E ela falou assim: pô, você é o Wellington, tem um canal lá? Pô, legal, cara, eu te acompanho. Vou usar até as palavras dela, eu acompanho desde quando o canal era mato, ou seja, desde o início do canal, né? Então, assim, como eu falo, eu ajudo vocês e eu tenho certeza, se em um dado momento eu precisar da ajuda, a reciprocidade, eu tenho certeza que não será diferente por parte de vocês. Dá uma boa noite aqui pro AF Condomínios que participou aqui, né? A Daurineide, se você estiver assistindo aqui, deixa seus comentários aqui, de onde você fala, de onde você é, que isso é importante, saber onde a nossa mensagem está chegando. Agora deixa eu abrir aqui a tela e deixa eu falar uma coisa com vocês. O CNPJ, né, o CNPJ do escritório de contabilidade, é a formalização da pessoa jurídica. Esse processo ele tem um custo. E não é somente o custo de ir lá na junta comercial ou no registro civil das pessoas jurídicas e pagar a taxa. Você vai ter a anuidade do CRC. Então, se você tem o seu registro como pessoa física,
ao formalizar o seu CNPJ, você vai precisar pagar também a anuidade do seu CNPJ. Então, você vai ter duas unidades, a do escritório e a sua. Então, isso também vai entrar aqui na nossa planilha de custos aqui e você vai perceber que o que eu estou falando aqui não é somente qual é o melhor momento, né, de você, mas eu vou falar o que você deve fazer e aí você vai tomar a decisão. Essa planilha vai ficar à disposição de vocês para que vocês possam baixar. Depois eu vou deixar um link aqui no chat fixado do Instagram. Depois do Instagram não, da live aqui. Depois quem quiser também pode me mandar um direct no Instagram que eu compartilho a planilha, tá? Fiquem calmos, todos serão respondidos. Às vezes a galera manda mensagem para mim, pô, mandei a mensagem lá, você não respondeu. Calma, vou responder, é bastante gente, a gente está trabalhando também. Então, ao longo do tempo da nossa folga durante o dia, a gente vai lá e começa a responder os nossos colegas. Eu vou falar primeiro sobre a forma de atuação como pessoa física. Por quê? Eu acredito que é o melhor caminho para quem está começando e não formalizar o CNPJ se você tem nenhum ou poucos clientes. E uma receita até R$ 3.000 é melhor que você comece como pessoa física. E eu vou mostrar por quê. Deixa eu abrir aqui a tela com vocês. E ó, se tiver uma galera que tem sempre uma galera que discorda, não tem problema não. Pode discordar e deixa nos comentários aí o seu pensamento diferente, tá? Aceitamos comentários. Bom, aqui eu estou com a planilha e essa planilha a gente está usando base aqui uma receita, um faturamento de R$ 3.000. Aí vai ter uma galera que fala, pô, mas contador você ganha R$ 3.000. Eu estou falando do cara que está começando, sabe? Pegou o primeiro cliente dele, o que sai o segundo, né? Tem 3 empresas ali que ele cuida e está nessa faixa de R$ 3.000. Então ninguém começou gigante, galera. Todo mundo começa pequeno e depois gradativamente vai aumentando a sua carteira de clientes e gradativamente vai aumentando o seu faturamento. Assim foi comigo, assim foi com uma série de colegas meus, uma série de pessoas que eu conheço, que são próximos a mim. Então, você começa faturando nada e até que você tenha o seu primeiro cliente, aí você passa a faturar um valor e aí é esse momento que fica crucial para aquela galera. Cara, melhor funcionar eu começar como pessoa física ou começar como pessoa jurídica? Wellington, eu já quero começar o meu CNPJ. O que eu preciso fazer? A pessoa me pergunta muito, o que eu preciso fazer? Só que calma, eu vou falar o que você precisa fazer para ter o seu CNPJ. Só que é importante você saber qual é o momento certo de você ter o CNPJ, porque senão você vai gerar um custo para você que é igual comprar um carro que depois vai ter lá o seguro muito caro, a manutenção do carro é muito cara, e aí de repente, sei lá, vamos imaginar, você ganha R$ 5.000 e tu tem um carro que te gera uma despesa de 5.000. Não faz sentido, sabe? Vou comprar um carro que me gera, eu tenho 5.000 de salário, eu vou comprar um carro que me gera uma despesa mensal de 5.000. Esse carro ficar parado aqui, eu tenho IPVA, tenho seguro, então não faz sentido. Então o que é mais sentido? Você começar com um carro até um pouco inferior, e aí gradativamente você vai melhorando a sua rede, você troca, eu estou fazendo analogia aqui para o carro, mas para você entender, você começa com pessoa física. Wellington, mas se meu cliente me pedir nota fiscal, cara, você vai fazer um recibo de pagamento de autônomo, que é o RPA, que tem a mesma finalidade. Você vai estar lá discriminando o serviço, você vai estar lá retendo o INSS como pagamento de autônomo. Se for o caso, você vai pagar imposto de renda, tudo certinho. Vai fazer a escrituração no Carnê-Leão, tudo bonitinho. Então, você está dentro da lei, amparado pela lei. Você é um profissional autônomo, profissional liberal. Agora, a partir do momento que você começa a elevar o seu nível de faturamento, é interessante você mudar para uma pessoa jurídica. Por quê? Principalmente com relação a como é que fala? Imposto de renda, né? A tabela do imposto de renda ela é pesada, então vai ser mais vantajoso. Então aqui, ó, levando em consideração uma empresa do Simples Nacional, Anexo 3, depois eu vou falar algumas particularidades do Anexo 3, tá? Que é o caso atividade e contabilidade, inclusive eu vou falar qual é o KNAI que eu estou utilizando para chegar nessa situação do anexo 3. E aí a gente vai usar aqui um faturamento de até R$ 3.000, de 0 a R$ 3.000. Por quê? Porque é o valor que ainda fica ali na faixa isento de imposto de renda. Então, assim, eu estou dando aqui uma planilha para vocês, levando em consideração que você vai ter uma despesa mínima, né, do escritório ali com sistema, talvez você vai ter a despesa
um aluguel de uma sala, não recomendo. Se você recebe até 3 mil reais, se você aluga a sala, cara, você está ficando doido, não façam isso. Tá? Se a sua faturamento é nessa faixa, mas tem despesa de telefone, você vai ter despesa da sua previdência, né, seu INSS, você pode ter ali material de escritório, uma impressora, um material de tinta, toner para impressora, papel, enfim, não vai ser valores altos, mas são despesas que você deve utilizar. Então, levando em consideração aqui, vamos botar aqui o Simples Nacional, você vai ter uma faixa de R$ 180 reais por mês para pagamento referente ao DAS, isso utilizando a base de faturamento de 3 mil reais. Eu coloquei aqui a anuidade do CRC, isso aqui pode sofrer alterações de estado para estado, tá? Eu falei aqui, eu estou utilizando aqui uma média de parcelamento, sabe? Você pode pegar a sua anuidade, você pode parcelar, salvo engano, em até 5 vezes. Vai dar aproximadamente R$ 121, R$ 120. Eu acho que foi a última vez que eu parcelei foi isso, porque eu parcelei a minha anuidade. E eu parcelei também a anuidade da minha pessoa física e da pessoa jurídica. Como eu disse, eu tenho escritório hoje, então eu pago as duas. Eu pago tanto a do escritório e eu pago também a minha pessoa física. E aí são despesas. Tem o Prolabore. Vamos imaginar que se você tem um salário de 3 mil reais, você faça uma retirada de Prolabore de pelo menos um salário mínimo. Então você vai ter aí uma retirada de Prolabore para efetuar o pagamento. Sistema, galera, sistema, eu chutei aqui 300 reais por usuário, sabe? Você pode falar, olha, tá, achei um sistema mais barato, o sistema um pouco mais caro. Você vai utilizar essa planilha e alimenta ela com o valor do sistema que você tem ou que você já cotou aí, fez um orçamento. Eu estou falando um valor médio que o mercado hoje cobra por usuário. O que é usuário? Bom, quando você contrata um sistema, normalmente a empresa que te vende o sistema, ela pergunta quantos usuários você vai ter. Quantos computadores vai ser instalado aquele sistema? Vai ser na nuvem? Vai ser uma rede local? Você vai usar a rede da empresa? Se você puder e sabe, se ficar dentro do seu orçamento, eu sempre recomendo você utilizar a parte que eles disponibilizam na nuvem, né? O sistema em nuvem. Por quê? Eu uso hoje o sistema Domínio, não é o mais barato, tá? Mas é um sistema muito bom. Tem a possibilidade de você utilizar ele em nuvem, não é porque ele utiliza em nuvem que eu estou falando que ele é muito bom, não. O que é diferencial no Domínio para mim é a parte de suporte. Na nuvem, qual a vantagem? Cara, eu viajo com alguma frequência e assim, eu posso levar o meu notebook e ter acesso ao meu sistema de qualquer lugar. Isso me permite uma liberdade geográfica. Eu não preciso, quando a gente tem um servidor local, eu preciso estar no escritório para ter acesso ao sistema. Se eu tenho um servidor em nuvem, a vantagem é que eu posso acessar de qualquer lugar. A outra vantagem é que eu não preciso me preocupar com atualizações. Quando você tem um servidor local, você tem que ficar sempre preocupado com a atualização de sistema. Não é muito legal. A gente tem tanta coisa para se preocupar, é uma preocupação a menos. E a outra questão de segurança. Por exemplo, você quando tem um servidor local, fica sobre sua responsabilidade você fazer backups, fazer cópias, né, dos arquivos. E, cara, quando você tem servidor em nuvem, automaticamente usando a plataforma lá, por exemplo, do nosso sistema que a gente utiliza aqui, eles fazem backup 4 vezes ao dia. Então, na parte da manhã, bem cedinho, se não me engano, 8 horas, depois tem um backup por volta de 11 horas, depois tem um por volta das 16 horas e um outro às 19 horas. Eu já tive uma situação onde eu precisei... eu fiz uma besteira, eu excluí o backup, excluí uma informação e eu tinha essa questão do backup. Então, assim, ajuda e ajudou muito. Então, assim, se você puder, fica aí a critério de vocês, no orçamento de vocês. O melhor é aquele que você pode pagar na condição que você tem naquele momento, mas é uma despesa que você vai ter colocar no seu escritório. Ué, mas eu posso começar sem sistema? Pode, se você tem, por exemplo, serviços que você começou atendendo, só é microempreendedor individual, só é empregadores domésticos, você faz declaração de imposto de renda e abertura, legalização, encerramento de preço, você não precisa de sistema, seu serviço não precisa de sistema. Mas se você legalizou uma empresa, faz sentido você, se você for a pessoa que vai ser responsável por efetuar a contabilidade desse sistema, dessa empresa, você contratar um sistema para cuidar da contabilidade dessa empresa. Vai te agilizar, vai te dar mais possibilidade de você terminar o serviço com mais tempo para que você possa vender o serviço para mais pessoas. Então vamos lá. Com base nisso, eu fiz aqui
uma questão aqui de faturamento na fase de R$ 3.000, como pessoa jurídica. Coloquei aqui uma despesa fixa de R$ 2.042. O que está incluso aqui nessa despesa fixa? O valor do Simples, o valor da anuidade do seu CRC, o valor da anuidade do CRC da empresa, o valor do INSS, o valor de sistema e o valor do seu salário, o Prolabore. Então você vai ter aí uma faixa, estou falando aqui que você faz uma retirada de até R$ 2.000. Despesas variáveis, que são despesas com, sei lá, material de escritório, que são valores que não é fixo, né? Não é todo mês que você vai comprar talvez um toner, não é todo mês que você vai comprar folha, mas vamos imaginar que você tem uma despesa variável de R$ 200. Esse total de despesas ficaria aqui nessa faixa de 2.242 e você teria uma receita, um rendimento bruto de 1.932,40. Isso aqui como pessoa jurídica numa faixa de R$ 3.000. Como Carnê-Leão, que a gente já mudou aqui a nossa faixa, o nosso Carnê-Leão. E a galera pode estar falando assim, ué, você falou para mim que ia falar como eu faço para legalizar o meu CNPJ, mas por que você está falando dessas planilhas? Por quê? Antes de você legalizar o CNPJ, eu quero que você entenda qual é o melhor momento para que você possa fazer isso. Não vai sair porque você fechou com o primeiro cliente que te paga R$ 200 por mês, abrir um CNPJ. Não vai fazer muito sentido, sabe? Vai ficar mais oneroso para você. Então, eu quero te mostrar qual é o melhor momento para você fazer isso. E aqui a gente tem funcionando aqui como pessoa jurídica, como pessoa física, perdão, na mesma faixa. Então, nós teríamos aqui o INSS, o mesmo valor de sistema. Aí aqui a gente não tem uma anuidade do CRC, e nós teríamos aqui mais ou menos a mesma faixa aqui de despesas variáveis. Eu teria aqui um valor líquido mensal um pouquinho maior. Nessa minha planilha aqui eu esqueci de incluir uma coisa. O ISS, que é em torno de 5%. Então eu vou criar aqui uma planilha aqui, peraí. Mas aí, o ISS você vai ter que verificar de acordo com o município, tá? Eu vou chutar aqui 5%, que é o valor normalmente praticado, mas lembrando, verifica no município local do seu escritório qual é o valor do ISS para prestador de serviço. Aí tem situação de trimestral, mensal, você vai verificar aí de acordo com o que é melhor para você. Vamos aplicar aqui. O valor de ISS. E aí a gente, ainda assim, aqui vai ser mais vantajoso a gente funcionar como pessoa jurídica, como pessoa física. Até R$ 3.000, porque aqui a gente não tem imposto de renda, porque a gente pode abater as nossas despesas variáveis. Beleza? Até aí, tudo bem? Deixa eu voltar aqui para ver os comentários de vocês. A partir do momento que você sabe qual é o melhor momento para iniciar o seu CNPJ, agora a gente vai para a parte do que fazer para que você possa iniciar o CNPJ do seu escritório. Até agora eu falei para vocês quais são os cuidados que você deve tomar, né? Qual é o melhor momento que você deve fazer para iniciar seu escritório. E agora eu vou mostrar aqui na tela para vocês o que você deve fazer para começar o CNPJ do seu escritório. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Maravilha. Quais são os documentos que a gente precisa? Primeira fase para a abertura de um CNPJ, você precisa saber quais são os documentos que é necessário. Eu vou precisar, você no caso, contador, você vai precisar do documento de registro profissional, a sua carteira do CRC, a carteira da pessoa que será o responsável por essa pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Não é, cara, uma pessoa não contador pode ir lá e abrir um escritório de contabilidade. Não é assim. Tem que ter uma pessoa responsável técnica, um contador, uma contadora, ou quiçá um técnico em contabilidade, desde que tenha o seu registro ativo no CRC. Eu falo dos técnicos porque até um dado momento os técnicos tinham registro, né? A possibilidade de fazer, hoje não tem mais, de efetuar registro. Então, se você é um contador mais um técnico da época que se tinha registro e você pode se tornar o dono de uma pessoa jurídica, você pode ser o responsável técnico por essa pessoa jurídica. Então, esse é o documento que você vai precisar. Temos esse. O CPF normalmente já vai vir na carteira de habilitação profissional, comprovante de residência do contador. IPTU
Se você utilizar um endereço comercial, você vai alugar uma sala comercial ou um coworking, você vai precisar do IPTU lá da sala, do endereço onde vai ser a empresa. Se você utilizar o endereço da sua residência, você vai pegar o endereço da sua casa, se o seu escritório for home office, beleza? Até aí tudo bem. Você vai ter um nome de fantasia? Vai colocar o nome de fantasia no seu escritório? Às vezes, tem contadores que gostam de colocar a razão social o seu nome e escolhe um nome de fantasia. Você vai precisar dessa informação. Outra informação que você vai precisar é qual é o valor do capital social que será investido para começar o seu escritório. Então você precisa ter essa informação. Como que será composto esse capital? Quadro societário. Você vai iniciar o seu escritório em sociedade com alguém? Você vai iniciar seu escritório sozinho? Se você for iniciar o escritório de contabilidade em sociedade, você vai precisar dos documentos do seu sócio também. Então, identidade, CPF, comprovante de residência, você precisa também ter os dados dele. Se tiver mais de uma pessoa, será necessário, no quadro social, você ter o responsável por essa empresa, não só no Conselho Regional de Contabilidade, você vai precisar ter o responsável também na Receita Federal. Então, quando a gente for fazer o CNPJ, lá o documento básico de entrada do CNPJ, você precisa fazer ali a inclusão de um CPF, sendo esse CPF que será o responsável por esse CNPJ do escritório junto à Receita Federal. Então, você precisa ter essa informação. A administração do escritório será feito por você mesmo? Será feito por uma outra pessoa? Normalmente é o próprio contador que faz, mas fica a pergunta aqui se existir a possibilidade, se for o seu caso, né, você precisa informar quem será o responsável pela administração. Um telefone para contato, porque esse telefone vai constar no cartão de inscrição do CNPJ. Um e-mail para constar também no cartão de inscrição do CNPJ, então, conforme a gente está mostrando aqui na planilha. Você pode escolher um telefone comercial. Talvez você separe, você tem um telefone pessoal e um comercial, você pode colocar o seu próprio telefone. Lembrando, uma observação aqui, para efeito de DBE, o campo lá do telefone ele não permite você colocar mais que 8 dígitos. E aí qual é o grande problema? Telefone celular hoje, a maioria dos locais, pelo menos todos que eu conheço, você teve que incluir o 9 na frente, né? Então ali ele pede para colocar um telefone e esse telefone, se for o seu, no caso celular, você vai ter que colocar o número sem o 9 na frente. Se for um telefone fixo, não tem problema, será os 8 dígitos do telefone. O e-mail, esse e-mail vai constar no cartão de CNPJ do escritório, é importante que você faça. Você precisa separar 3 nomes na ordem de preferência de qual será a razão social do seu escritório contábil. Então, quais são os nomes que você gostaria que fosse utilizado no seu escritório de contabilidade. Separa 3 opções, porque na hora de você fazer a viabilidade, em algumas juntas comerciais, eles vão exigir que você inclui 3 nomes, e outras não, e outras vai ser automático. Você coloca um nome, ele já vai, vou dar exemplo, Rio de Janeiro, pede para que você, na viabilidade, forme 3 nomes. Paraná, já não precisa informar 3 nomes, então vai depender da sua localidade. Mas fato é que 3 opções é o padrão de nome, e aí se a primeira opção tiver já uma empresa com um escritório de contabilidade com esse mesmo nome, você vai ter que seguir. Depois que eu legalizei a minha empresa, eu descobri que existem outras empresas com o mesmo nome, não é com o mesmo nome, muda alguma coisinha no final, mas são bem similares ao meu. Mas enfim, dito tudo isso, a atividade que nós vamos usar é o KNAI 6920-601, atividade de contabilidade. Roberto, eu posso colocar a auditoria? Pode, você pode. Eu coloquei esse aqui que é o padrão. Você vai colocar a atividade principal e as atividades secundárias. No nosso exemplo aqui, eu vou utilizar somente a atividade de contabilidade. Então, a gente está fazendo aqui o que você precisa fazer para ter o seu CNPJ, beleza? Você vai fazer a consulta prévia de local. Por exemplo, no Rio de Janeiro, ele exige que se faça a consulta prévia de local. Em São Paulo, lá na Via Rápida, tem a opção lá, você vai preencher as informações e ele vai dizer se foi deferido ou não a viabilidade. Mas na maioria dos casos, você faz isso dentro da própria junta comercial, na aba Regime Viabilidade, sabe? E aí, qual é a finalidade aqui? Você ter a aprovação da prefeitura para a atividade do escritório no endereço. Você não simplesmente fala, eu quero meu escritório na minha casa e significa que vai ser aprovado. Normalmente, em via de regra,
a atividade de contabilidade ela não é uma atividade que causa transtorno à vizinhança, ela não é uma atividade que gera algum tipo de problema para o vizinho, enfim. É uma atividade que normalmente será aprovada, mas você precisa ter essa aprovação da junta comercial para poder dar pontapé inicial, da prefeitura, perdão, lá no Regim, para dar pontapé inicial. Feito isso, você vai formalizar um contrato social, tá? Fez a viabilidade aprovada, você vai fazer um contrato social. Esse contrato social, ele precisa especificar quem é o responsável técnico pelo CNPJ do escritório junto ao CRC. Por quê? Depois de legalizada a empresa, você vai precisar tirar o alvará da empresa junto ao Conselho Regional de Contabilidade. E lá tem que ter no contrato uma cláusula dizendo quem é o responsável técnico pelo CNPJ. Beleza? Fazendo isso, você vai fazer uma declaração de microempresa, uma declaração de autenticidade e o DBE, que é o documento básico de entrada no CNPJ. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, como faz viabilidade, como que você faz consulta prévia de local, como que você faz declaração de enquadramento de microempresa, como que você faz DBE, é de fácil acesso, porque dentro do meu canal no YouTube tem aula sobre esse tema, beleza? Teu colega perguntou aqui no Instagram, que repetiu o KINAI. KINAI 6920601, atividade de contabilidade. E ó, eu vou falar para vocês as particularidades desse KINAI, tá? Eu tenho uma ferramenta que ela é paga quando eu coloco qualquer atividade econômica lá e ela me relata todos os cuidados, as atenções que a gente precisa ter com relação àquela atividade econômica que eu vou compartilhar com vocês. Vai pagar a taxa na junta comercial, então a gente paga uma taxa para registrar o contrato na junta comercial. Você vai ter taxa de alvará, você vai ter a taxa de registro no Conselho Regional de Contabilidade. Isso tudo aí você vai ter que fazer uma pesquisa. Quanto que eu vou gastar para abrir o CNPJ? Você vai na junta comercial do seu estado e vai lá e verifica qual é o valor da taxa para abertura de uma empresa. Você vai na prefeitura, quando eu falo vai, é no sentido figurado. Você vai no site, hoje você acha tudo isso pela internet. E você verifica qual é o valor da taxa de alvará. E você entra em contato com o CRC da sua cidade, do seu estado, e verifica qual é o valor da taxa para registro de uma pessoa jurídica. Sabendo você que você vai passar a pagar 2 anuidades, como pessoa física e pessoa jurídica, beleza? Aí, de tudo isso, você vai protocolar o documento na junta comercial. Eu vou falar quais documentos que irão para a junta comercial. O contrato vai sair. Na junta comercial já vai sair também o CNPJ, o cartão de inscrição do CNPJ. E automaticamente, a maioria das juntas comerciais hoje, elas já trabalham em conformidade com o Regim, que é uma plataforma integrada de informações. E essas informações já vai para a prefeitura para liberar o alvará de funcionamento. Isso acontece na maioria das cidades, tá? Para liberar o alvará de funcionamento. Feito de tudo isso, saiu o contrato social. Você já tem o CNPJ. Você já com o contrato e CNPJ, você já pode entrar em contato com o CRC e fazer a solicitação do registro da sua empresa. Aí eles vão liberar um número de alvará, um número de inscrição para vocês lá, vai gerar a taxa para você pagar, para que você possa dar sequência. É importante que, depois que você formalizou o seu registro no CRC, você já formalizou a empresa, tudo certinho, você vai ter a necessidade de fazer um certificado digital. E aí é o seguinte, cara, fazer o do escritório ou fazer o da pessoa física? Eu recomendo que você faça do escritório, mas se você tiver a possibilidade de ter certificado digital, mas nesse momento agora, na urgência, eu só posso fazer de um. Qual que eu faço? Se você tem funcionários, se você vai ter funcionários, faça o do CNPJ. Por quê? Para a gente gerar a guia do FGTS, precisa enviar lá a CFIP. E vai ser mais fácil tendo pelo CNPJ. As outras obrigações você consegue cumprir com o seu certificado digital pessoa física. Mas, por exemplo, se eu tiver de escolher um ou outro, faça o CNPJ. Por quê? O certificado pessoa física, ele é substituído pela senha GovBR. Então, assim, se você precisa fazer qualquer coisa no ECAC, por exemplo, você consegue fazer com a sua senha GovBR, desde que ela seja nível prata ou ouro. Já o certificado digital, você precisa para
conectividade social, para empregador web. São situações que vai pedir para você aí o certificado da pessoa jurídica. Então, o ideal é que teria os dois, né? Num cenário ideal. Tendo a possibilidade de fazer somente um, faça o do escritório. Feito o certificado digital, aí sim, você vai fazer, legalizou. Vamos imaginar que você já tem um contrato social, você já tem o CNPJ, você já tem a declaração de enquadramento de microempresa, tudo registrado, a empresa já está com a documentação. Você vai fazer a opção pelo regime do Simples Nacional. Você vai entrar lá no ICAC com o seu certificado digital ou da empresa ou com a sua senha GovBR do responsável pelo CNPJ e vai na aba Simples Nacional solicitar a opção pelo regime do Simples Nacional. Essa é uma missão que você não pode deixar para depois, porque tem prazo. Se você perder o prazo, você não vai conseguir fazer o enquadramento. Normalmente são 30 dias após a emissão da inscrição municipal ou estadual. No caso do contador, vai ser a inscrição municipal. Beleza? Aí, bom, já tem o CNPJ. O que eu preciso fazer? Você vai entrar no seu sistema ou dentro da plataforma do e-social e vai enviar a fase 1 para o e-social. Saiu o CNPJ, já faz esse envio, a empresa faz o envio. O que é a fase 1? São os eventos do e-social correspondente ao cadastro inicial da empresa. O nome, o endereço, o regime tributário, o número do CNPJ. É o cadastro inicial. Você vai mandar essa informação. A FDRINF, normalmente você como contador, você não vai precisar enviar a FDRINF. Mas eu não tenho movimento, não preciso enviar sem movimento? Não, não precisa. Existem algumas situações, mas eu acredito que para você que está legalizando, eu coloquei aqui para efeito de observação. Mas se você está legalizando, se você por exemplo, vamos imaginar que você, na qualidade de contador, contratou uma empresa de RH e essa empresa de RH ela vai fazer a seleção de pessoas que vão fazer serviço temporário para você. Seriam situações onde você teria que fazer você sofreria, né? Na verdade, se eu estou tomando serviço, você teria o INSS. Tomando serviço, teria o INSS, teria que ser retido lá da empresa e você teria que pagar. E uma vez que você paga esse INSS, você tem que enviar essa informação na FDRINF para quando você transmitir a DCTF Web, esse valor referente a esse INSS apareça lá. Esse seria o único caso aqui para você, mas eu estou falando para quem está começando o escritório, normalmente isso aqui vai passar batido. Então a FDRINF, sem movimento, precisa enviar? Não, não precisa. DCTF Web, aí sim, DCTF Web você precisa enviar. Quando eu devo enviar a DCTF Web? Se você tiver eventos de folha de pagamento, se a gente está falando aqui que vai ter um Prolabore, você precisa enviar, porque lá, através dela, você vai gerar o seu DARF para pagamento do INSS, e dependendo do valor do seu Prolabore, inclusive, vai estar incluso nesse mesmo DARF o valor de imposto de renda. E se for sem movimento, você vai fazer o seguinte, você vai enviar o primeiro mês de abertura do CNPJ e depois você envia em janeiro de cada ano. Pronto, matou a charada. Aí, vou voltar aqui agora para ver se vocês ficou alguma dúvida. Que aí eu vou falar agora as particularidades desse CNPJ. Tem alguns cuidados, algumas observações que vocês precisam ter. Tá bom? Só falou que o áudio ainda está baixo. Eu vou ter aqui no máximo. Bom, deve ser... Depois eu tento melhorar. Agora não dá mais. Beleza? Agora eu vou falar para vocês aqui os cuidados e as observações que a gente tem para esse KENAI. Esse KENAI de contador, né? Para o seu escritório contábil. Quais são as observações? Que a contribuição patronal, uma empresa, quando você formalizou o CNPJ, a contribuição patronal ela já vai estar inclusa no DAS. Isso significa que, quando você tiver uma folha de pagamento, por exemplo, não vai ter a parte patronal para pagar de INSS. Então, se você fizer uma folha de pagamento, seja com Prolabore ou com funcionários,
a parte do INSS da empresa já vai estar inclusa no DAS. Então não tem contribuição patronal ao INSS, beleza? A outra observação é que a atividade de contabilidade, ela não sofre retenção previdenciária. Então, assim, quando você prestar o serviço para um cliente, esse cliente ele não pode, você não deve sofrer a retenção previdenciária na nota fiscal de prestação de serviços. Então o cara fala, quero reter 11% do seu serviço aí como contador. Não, cara, a contabilidade ela não está sujeita à retenção. E a outra é que a contabilidade ela não participa da desoneração da folha de pagamento. Então são esses os cuidados, observações que você deve tomar ao formalizar o seu escritório. E aí uma outra situação. Quando eu vou lá para a junta comercial, eu vou protocolar o processo. Quais documentos que a gente vai dar entrada? Você vai dar entrada no contrato social, separei aqui para você. Declaração de microempresa, carteira de registro profissional, o DBE e a declaração de autenticidade, que diz que aquele documento que você está anexando no processo é um documento que confere com o original. Isso faz com que você, contador, com fé pública, né, você tem fé pública para dizer que todos os documentos anexados ali conferem com o original. Inclusive, não há necessidade de assinar e reconhecer firma em cartório no contrato social e nos devidos documentos, nos demais documentos. Você apenas vai assinar e essa assinatura pode ser com a sua conta GovBR, pode ser uma assinatura física ou pode ser assinatura com o seu certificado digital, caso você tenha. Beleza? Então, esse aqui é o procedimento que você precisa ter para ter o seu CNPJ. O que a gente falou aqui nessa aula? Eu falei qual é o melhor momento para você ter o seu CNPJ. Então, se você tem uma receita, eu mostrei na planilha aqui para você, se você tem uma receita hoje inferior a R$3.000, não faz muito sentido você sair abrindo o CNPJ, você vai pagar mais caro. Eu falei aqui quais são os documentos necessários para abrir o CNPJ. Falei quais são as informações necessárias para que você possa abrir o CNPJ. E eu falei aqui o que você deve fazer para ter o CNPJ do seu escritório de contabilidade. Agora que você já sabe qual é o melhor momento para você iniciar o seu escritório contábil, qual é o que você precisa fazer para iniciar o seu escritório contábil, tudo que você precisa fazer agora é botar o pé, né, no campo de batalha, começar a focar em captação de novos clientes, para quando você chegar nessa fase, você já saber, olha, eu participei daquela live lá com o Wellington, ele mostrou para mim que, agora eu estou faturando 5, 6, 7, 8 mil reais por mês, usei a planilha que ele disponibilizou, eu entendo que agora é o melhor momento para que eu possa iniciar o meu escritório de contabilidade como pessoa jurídica, sabendo que eu vou ter minhas despesas do registro no CRC com o meu CNPJ, sabendo de tudo isso. Eu vou continuar aqui nessa situação, usando a planilha, sabendo qual é o melhor momento para eu ficar como uma pessoa física e uma pessoa jurídica. E aí vocês tomam uma decisão. O objetivo dessa aula aqui era ajudar vocês, porque muitas pessoas têm dúvida nesse sentido, muitas pessoas mandam para mim essas dúvidas. E o objetivo aqui era ajudar nesse sentido para todos vocês. Beleza? Quero deixar aqui um forte abraço, uma boa noite aqui para a Adriana. Adriana é minha aluna. A Maria da Aurinês está aqui também, é minha aluna. Também faz parte da Tribo Contábil. E uma boa noite especial para vocês. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Esse foi o tema da nossa live. Você que está aqui no YouTube, que ficou acompanhando a gente, fiquem todos com Deus. E até quinta-feira, onde teremos mais uma live às 18 horas. Eu espero por vocês. Um forte abraço e até quinta-feira. E você que está aí no nosso YouTube,